Nós vamos ler João, capítulo 13, do versículo 21 até o 38, que é o final do capítulo. Depois de dizer isso, eu vou ler na NVI, tá? Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhes dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhes perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém. Amém. Que mesa, hein? Assim, para a gente retomar do outro capítulo, né, do outra parte, né, ele termina de lavar os pés deles, e aí ele começa a, a dizer que ele conhece aqueles ali, porque ele escolheu, né, e aí ele fala do partir do pão, né, compartilhar do pão. E é interessante, assim, para o começo do texto, da discussão, é que nem todo que come do pão tá na mesma sintonia, né? Quem come do pão, toma a mesa e está na mesma Uhum. sintonia, né? Judas, por exemplo, comeu do pão, né? Mas ele não estava na mesma sintonia, né? Estava em outra. Isso é uma coisa interessante aí. Mas interessante também Jesus deixar ele sair, para daí Jesus começar a falar o que ele teria que falar, né? Eu tô na vibe da mesa. Estou estudando, inclusive, com um grupo de 20 mulheres na igreja sobre o livro A Experiência da Mesa, que eu não sei quantas conhecem aqui. E realmente a gente vê que a mesa, ela é lugar de muitas coisas. Jesus podia ter escolhido o último momento com os discípulos em qualquer outro lugar, no monte, na oração, né? Mas ele escolheu no partir do pão. Ele escolheu na mesa. E aqui a gente vê que a mesa, ela conecta e ela revela, né? E aqui houve esse momento, né? De Jesus ali revelar Judas, nem que fosse ali ocultamente entre ele e Judas, e eu acho que João percebeu, né?
talvez, e Pedro já queria ali saber o que foi, quem é, conta aí, né? Então aquela como se fala, você está ali confabulando, né? O que será que está acontecendo, né? E aí, quando Judas sai, a gente vê que parece que dá aquele, né? Ufa, assim, Jesus traz o que era ali. E Pedro, logicamente, dá aquela manifestada de Pedro sempre, né? Os roupantes, né? Não é para lavar, não, lava inteiro, né? Não, eu vou te seguir, então, não, depois ele nega. Então, é interessante isso, né? Esse momento de mesa, quantas coisas essa mesa revelou, né, e trouxe e nos traz até hoje, né, a memória, né, daquilo que Jesus fez por nós, revela o Cristo morto e ressurreto, né, em memória dele estamos até hoje. Isso aí. Então, eu acho interessante que tô lendo um livro que fala sobre isso. Judas, ele estava no lugar de honra ao lado de Jesus, né? Então, até aquele momento dele acontecer a situação, então Judas estava em profunda intimidade com Jesus ali, provavelmente conversando, né? E o livro que eu estava lendo é que durante quase 3 anos, Judas conseguiu esconder o verdadeiro caráter dele, né? De 12 pessoas, menos de Jesus, é claro, né? Mas ele conseguiu porque mesmo estando ali as pessoas, elas não se surpreenderam dele ter saído, né? Não pensou que ia acontecer algo diferente, porque ele foi camuflando a- o caráter dele diante de toda aquela situação, né? O pecado já estava minando o coração, não é que saiu naquele momento, mas o pecado, né, da traição já estava minando já o coração. Satanás já estava jogando pedacinhos de promessas no coração de Judas, né? Então, Judas, ele só é, tornou verdadeiro aquilo que ele já vinha fazendo há muito tempo e ninguém percebeu, ou se percebia, como falou a semana passada, né? Ou se percebia, as pessoas se calaram, né? E foi na hora que eu falei assim, Satanás entrou no coração, mas ele já vinha aos pouquinhos entrando no coração do juiz, porque o pecado mesmo, ele não surge de repente, ele vem minando o nosso coração, né? Às vezes é uma fala, às vezes é uma conversinha atravessada, né? Então isso vai, eu penso, isso vai minando o coração das pessoas, até que chega o momento exato de externalizar aquilo que está acontecendo. Eu acho que foi assim com Judas, né? Mas esse livro fala assim que Judas estava no lugar de honra, ao lado de Jesus, e existia um relacionamento muito importante. Agora, quando eu li isso, eu fiquei pensando, né? Jesus, já pensou a gente sabendo, puxa, o cara vai me enfiar a faca pelas costas, e eu tenho que ficar aqui e saber que ele vai fazer isso, só está esperando o momento certo, e ele manter o relacionamento com a pessoa, sabendo que aquela pessoa iria feri-lo de alguma forma. Eu coloco eu como pessoa. É. Você falou um negócio aí, eu lembrei do. O Alexandre gosta muito de estudar desastre aéreo, assim, não é que ele gosta, claro que ninguém gosta, mas assim, como ele tem acesso, ele vê muita coisa, e às vezes eu estou do lado, por osmose, eu acabo assistindo, né? E o que eu reparei é que um desastre desses grandes nunca é só uma causa, é sempre uma sequência de fatos combinados que levam ao desastre, né? Aí você estava falando o negócio da questão de jogar a sementinha, né? Acho que quando a gente tem uma grande queda, vamos dizer assim, comete um grande erro, não é de uma vez assim, não é né? É com essa questão mesmo a gente vai processando, vai processando o negócio até que e a coisa desemboca e fala, puxa vida, não esperava que fosse dar nisso, né? Pensei nisso agora. Eu também fiquei pensando, oi meninas, bom dia, que eu não Oi, tinha tia. falado antes. Quando eu li isso, eu entendo o que a Edna falou, mas ali era um grupo de pessoas que tinham um passado, e um passado marcante na vida de algumas delas, principalmente, né? Então eu acho que ninguém, na verdade,
nem se atrevia a julgar o outro, a pensar, até pensavam, né? Mas eu acho que não chegava a concretizar, porque todos eles tinham também sido resgatados no seu pecado, né? Então todos eles traziam uma lembrança daquilo que Jesus tinha libertado, né? Então eu fiquei pensando nisso, eu acho que eles olhavam para Judas, mesmo que eles desconfiassem de alguma coisa, porque João chegou a dizer que ele desviava dinheiro, etc. Mas cada um deles tinha o seu, né? Então, o seu detalhe na vida, que ele ficava falando, não, mas ele foi resgatado por Jesus, ele está aqui porque Jesus chamou. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Quem dera que a gente também enxergasse dessa forma todos que estão conosco nessa caminhada, né? Que a gente não julgasse tanto. Eu acho que Jesus não dava espaço para eles. Quando a gente está em Cristo, a gente não tem espaço para falar do irmão. Quando a gente fala do irmão, é porque a gente não está em Cristo. Né? Você vê quando Tiago, a mãe de Tiago e João pede para sentar de um lado, sentar do outro, né? Para querer dizer que um é melhor que o outro, né? Jesus já corta. Jesus vai falar, olha, não é assim. Né? Eu acho que o Espírito Santo ele não nos deixa espaço para a gente se sentir melhor. A gente se sente parte, mas não melhor nem pior. A gente é sempre parte. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que ele vai começar falando nesse próximo momento, que é o amar uns aos outros. Né? Gente, bom dia, menina. Estou Oi, aqui Deus. ouvindo vocês. Então, quando eu li eu aqui na minha leiguice teológica, eu quando li isso aí, pensei assim, nossa, Jesus continua alimentando mesmo aqueles que são desviados, que estão com má intenções. Eu vi ele dar o pão para Judas, até num ato de misericórdia, assim, né? Não só de sinalização, mas se alimenta aqui também, né? Mas o texto fala que Satanás entrou nele e que Jesus diz que isso estava escrito, né? Então Judas estava ali para ser usado por Satanás para cumprir um plano, né? Então, tem o lado humano, tem o caráter do Judas, mas ele estava impelido pelo Satanás, né? O texto diz que ao falar isso, Jesus ficou visivelmente transtornado, né? Com seu espírito abatido, né? A presença de Satanás, pelo menos foi a minha visão, a presença de Satanás causou esse mal-estar, né? Porque Jesus era Deus, mas também estava ali com o homem com as suas aflições carnais. E eu vi isso também aí como essa questão da batalha espiritual e Jesus muito ciente de que assim o homem está aqui, merece o pão, merece o alimento. Mas vai fazer o que você tem que fazer, porque você está aí para ser usado nesse plano. Foi mais ou menos assim que eu ouvi. O corpo de Cristo foi partido por todos, né? Agora, o provar e o comer da mesa, o permanecer, que é uma palavra que depois vai aparecer bastante no capítulo 14, principalmente no 15, o permanecer é uma escolha, né? É o amor da esposa, né? Tem algumas pessoas falam para mim assim, como é que a gente fica casado tanto tempo, né? Os mais novos. Eu falo, a gente fica junto, a gente permanece. Né? Não tem assim um segredo fora esse, né? Não é perfeito, não é nada, mas a gente fica junto, a gente escolhe. O permanecer é complicado, né? E Judas, a mente de Judas, ela estava em outro lugar, né? Então ela não permanece. O inconstante é esse, né? Mas só que a gente não pode esquecer que o corpo de Cristo foi partido por nós. Quando fala lá em João
3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele deu para todos, né? O pão foi dado para todos, o corpo de Cristo. Agora, os que escolheram comer, esses são dele. Os que não permanecem, né? Os que comem só a ceia lá, domingo passado foi dia de ceia, né? Na maioria das igrejas. O que vai lá e come a ceia e depois sai de lá e aquilo não representa nada, foi só um ato para que a igreja visse, para que os homens vissem, ele não consegue permanecer, porque a mente dele não está no mesmo lugar que a mente de Cristo, né? É isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é bacana essa ressalva, Dilsa, de que o corpo foi partido por todos, né? A escolha de comer é de cada um, mas o corpo foi partido por todos. E Eu li era uma capaz de alimentar a todos, né? Eu li uma versão que dizia que Judas nem havia largado o pão e saiu. Que Judas saiu com o pão na mão, né? Então, Jesus foi junto, né? A escolha de estar ali carregando Jesus foi junto, né? Eu já li que alguns achavam que Judas que acreditava que se ele fizesse o que ele fez, Jesus ia se tornar, seria na verdade uma espécie de ajuda para Jesus, né? Que aí ele ia se revelar, ia conseguir trazer os exércitos do céu, né? E que é isso que decepcionou. Essa é uma versão, né? Não é mas a ideia de Judas não é que ele estaria prejudicando o mestre, mas que ele, na verdade, por isso que ele fica tão conduído depois que Jesus de fato morre e se mata, né? Porque ele não é que ele só lá, ele caiu em si, é que na verdade ele não tinha dimensão do que ele estava fazendo, né? E eu acho que de alguma forma ele não tinha mesmo. Aliás, eu acho que nenhum deles tinha, só Jesus. Também acho. Né? Porque mesmo Jesus falando que ele ia ser traído para João, e ele falou para quem ia traí-lo, né? João não quis ir atrás, não, né? A gente comentou isso a semana passada, né? Agora vamos entrar na segunda parte do texto, o primeiro ensinamento de Jesus nessa noite. Lembra que eu deixei uma pergunta para vocês na semana passada? Se você soubesse que você morreria nesse final de semana, o que você falaria? O que seria? Qual seria a sua atitude, né? E é isso que a gente vai ver, qual é a atitude de Cristo na quinta-feira, provavelmente, aí, né? Que quarta, quinta-feira, né? Quarta noite para quinta, ou quinta noite para sexta, que antecede, né? A morte dele. Ele chama eles e ele já começa falando de que o que ia acontecer com ele, para que eles não tivessem dúvida. Estou falando para vocês antes, né? Para que vocês não tenham dúvida. Conta tudo isso e aí ele fala, então agora eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros. A minha pergunta é, esse mandamento é novo? Não, não, não é porque tem os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e todos aqueles outros que seguem é uma forma de instrução de amor, não matarás, não pecarás, não adulterar, né? Aí fala que Jesus reuniu, né, todos esses 10 mandamentos em dois só. Então, como amar o teu próximo como a ti mesmo, é deixar de fazer essas coisas que vai agredir o próximo. Então, essa questão do amor já é bem antiga, né? Lá em Êxodo. Então, o que tem de novo nisso? Por que Jesus diz que ele vai dar um novo mandamento? Seria amar como ele amou? Amar como ele amou. O que mais? E outra pergunta, como ele amou?
Dando a sua vida. É, até a morte. É. Que mandamento novo é esse? De ir até a morte. Que mandamento novo é esse? Esse amor vai ser o reflexo, né? De sermos discípulos. Uhum, Esse vai ser o espelho para as pessoas que olham para nós. uhum, Se nós nos amarmos com esse amor de Cristo, é. que é o amor sacrificial, né? Porque ele fala, nisso, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se é o condicional, vos amarem uns aos outros. O ser é a condição para nós espelharmos como discípulos de Cristo. É nos amarmos uns aos outros. É muito Mas isso difícil de de alguma manter. forma já não vinha na lei de Deus? Porque quando Deus deu a lei para o povo judeu, Sim, ele sim, deu com o propósito de que o nome dele fosse conhecido na terra sim, através das atitudes do povo do judeu. povo. Mas eu não sei, Tinha- parece que aqui o fato dele falar como eu os amei, o eu presente. Jesus ali estava fisicamente presente. Quando os 10 mandamentos foram dados a Moisés, Moisés subiu no monte, foi aquela coisa, e foi a nuvem, Moisés trouxe a tábua, depois repete a lei, mas não havia essa visibilidade, né? Então, assim, para mim aqui, esse Jesus presente numa mesa, falando para eles, olha, como eu estou aqui com vocês, partindo esse pão, e ao partir esse pão, eu estou dizendo para vocês que a minha vida vai ser partida em amor a vocês. E isso é o amor que vocês têm que distribuir para os outros. Partir o pão, partir a vida, amar como eu amei. Não sei. Para mim, eu para mim, acho que o caminho para é mim por tem aí. uma chave, para mim tem uma chave aqui nesse como eu os amei, presente. Ele presente. E depois o se vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. O ser aí. Isso aí é o caminho, isso aí é o que é o novo. E a minha pergunta se repete: que tipo de novo mandamento é esse? Então, aqui a gente vê que amar ao teu próximo, aqueles que estão próximos a você. E esse novo mandamento, eu entendo que também amar os inimigos, aqueles que não estão próximos a nós também, né? Jesus amou Judas até aquele momento, ou amou depois. Ou se Judas tivesse se arrependido e não só sentido remorso. Estou só tentando ver isso, né? Que esse novo mandamento não é só você amar quem está próximo a você, mas também aqueles que te causam alguma coisa, essa demonstração de amor. Às vezes a pessoa está não é o seu amigo, mas o amor tem que ser, você tem que ser constrangido a amar aquela pessoa, independente dela estar próxima a você ou não. Eu acho que eu vou dizer para vocês o que eu pensei, porque vai ficar mais fácil. O que a Angélica falou faz muito sentido. Eu lembro muito da Cícera falando também de como ela liderava pelo exemplo. Lembra, Angélica, da Cícera falando isso, né? O amor, o mandamento era uma coisa exterior que era imposta à regra. Se eu tiver que amar alguém, é uma imposição, não é uma escolha. O amor de pai e mãe, por exemplo, para o filho, né? Para o filho, é um amor sem opção, porque ele não pediu para nascer. Eles falam isso para a gente, é verdade. Eles não pediram para nascer. O amor o mandamento dado por Deus é um mandamento de imposição. Em que sentido? Se vocês fizerem isso, vocês vão ter uma prova. Se vocês fizerem aquilo, vocês vão ter outra consequência, né? É um amor de causa e efeito. O novo mandamento que Jesus dá, que foi o que a Angélica disse, de ser o exemplo, de estar partindo, né? Como ele, é um mandamento de dentro para fora.
É um mandamento de dentro para fora, já não é um mandamento exterior, mas no momento em que eu amo, eu reajo pelo meu amor. Essa é a chave do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não é algo exterior a mim. Ele tem que ser, voltando àquilo que eu falei na semana passada, ele tem que ser uma transformação de mente, ele tem que ser uma transformação de coração. É assim, ó, para vocês entenderem. Se eu dou comida aos pobres, porque eu quero mostrar a Deus ou aos homens que eu amo a Deus, não vale. Mas eu tenho que me constranger de amor pelo pobre, assim como Deus o ama, e por essa minha contrição e pelo meu constrangimento em amor, então eu dou. Entende como é uma coisa, como é uma mudança completamente, deixa de ser causa e efeito. Eu passo da barganha, da troca, eu passo para vida. Eu faço isso porque eu sou assim, e não porque alguém me impôs ser assim. Esse é o novo mandamento de Cristo. É essa mudança de coração. Jesus não se ofereceu para nós, ele não foi para a cruz por nós, porque ele queria ganhar o mundo inteiro e ser coroado e colocado como rei desse universo. Não foi por isso que Jesus foi lá na cruz. Porque talvez se fosse por isso, se falasse para o diabo, olha, você vai ganhar o mundo inteiro, vou dar para você, vou deixar você como soberano. Se você morrer na cruz, talvez ele fosse lá e morresse. Mas Jesus não foi lá por isso. Ele poderia não ter ganho nada, absolutamente nada. Ele foi porque ele nos amou. E isso é uma mudança de mente. Quando eu tenho que fazer uma coisa, isso não é uma bênção, isso é uma maldição. Agora, quando eu posso fazer e eu escolho fazer, isso é uma bênção, né? A bênção nossa é da liberdade em Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. É da liberdade em Cristo. Eu tenho a liberdade de ser bom. Não é me imposto ser bom. Eu tenho a liberdade de amar. E isso é uma mudança de mandamento. Vocês entendem isso? É diferente alguém falar para você, você tem que amar. É diferente de você escolher amar. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que no Evangelho de Cristo há liberdade. Aonde não tem liberdade, não habita o Evangelho de Cristo. Né? Eu escolho, por exemplo, entre o pecado, entre pecar e não pecar, se eu escolher não pecar para agradar a Deus, não tem fruto nenhum nisso. Eu escolho não pecar porque Deus já me amou. É diferente, é o contrário, entende? É diferente. Vocês conseguiram entender o que eu falei ou eu falei não expliquei? Bom dia, tudo bem? Vamos lá? Ninguém mais vai falar? Eu acho que ficou Difícil, claro. hein, gente? Que difícil! Ai, ai. Às vezes eu fico pensando nessa coisa de amar, assim, sabe? Porque tem hora que tudo que eu faço é contrário, parece que eu não amo nada, mas estamos aí. Mas eu acho que reconhecer essa nossa humanidade é uma prova de amor, é uma prova Amém. do Evangelho. Porque aquele que não reconhece a sua humanidade, ele começa a se achar superpotente, né? Ele começa a se achar, como dizem os jovens, né? Se achar. E eu acho legal que esses dias me perguntaram no discipulado, quando é que eu percebi, a gente tem estudado no discipulado, a lição que a gente estudou essa semana passada foi justamente sobre isso, sobre a questão por que eu faço o que eu faço, né? Se eu faço com a intenção de ter alguma coisa em troca,
por performance, né? Se eu faço por performance, porque eu quero ser visto, quero ser reconhecido, toda a minha glória já ficou ali. Agora, se eu faço porque é um ato mesmo de vontade, porque eu tenho o coração de Deus, então o Senhor vê no secreto, e é Ele que te recompensa, né? E então eu fico imaginando essa questão dessa mudança do meu coração, sabe? Essa mudança do meu coração. E toda vez que eu começo a falar, nossa, agora sim, agora eu levo uma rasteira, sabe? Para mostrar que não está na minha mão. Né? Eu até brinquei com as meninas do discipulado, falei assim, Deus não me dá chance, sabe? Quando começa a me achar um pouquinho, ele já me dá uma lapada, eu já baixo a guarda e falo assim, porque no meu coração, eu quero ser reconhecido pelo outro. No meu coração, eu quero servir e quero que o outro olhe e fale, puxa vida, olha como ela é boa, olha como ela ajuda na igreja, olha como ela sustenta os pobres. Isso que eu quero no meu coração, né? Mas aí o Senhor fala assim, então, né? O que é você no mundo? Eu acho bacana essas expressões que tem no Velho Testamento. Você, povozinho de Israel, vermezinho de Jacó. Essa oferta sua aí vai mudar a vida de, né? O que muda no nosso... Porque tem muita gente até que desiste de fazer obra social, porque fala assim, mas o que vai mudar se eu fizer, né, essa obra aqui no mundo com tanta maldade? Né? É que não, eu não faço por causa disso, eu faço porque para aquele que recebeu, eu o amo, ele se sentiu amado, e ele pode ser acolhido por Jesus naquele momento, né? Agora eu viajei na maionese. E aí? Eu achei Desculpa. interessante, Edith. Eu estava lendo aqui um texto e ele fala assim que do capítulo 1 até o capítulo 2, a palavra amor, ela é utilizada de 12 vezes. Mas o capítulo 13 ao 21, a palavra amor, ela é utilizada 44 vezes. Olha a intensidade, né, de definição de amor que Jesus usa nesses capítulos aí finais, né, praticamente, né? A preocupação que ele tinha em que as pessoas entendessem essa questão de você você colocar para fora, você apresentar essa questão de amar, o que é amar, né? Eu achei muito interessante isso, essa referência de amor nesses últimos capítulos. Só na oração sacerdotal são 7 vezes que Jesus fala em amor e unidade. Como nós somos um, que eles sejam um, né? Como nós somos um, com amor e unidade. E aí, para terminar, quando Pedro, essa fala de Pedro, eu acho que Jesus riu até, né? Vocês vão morrer por mim? Às vezes a gente fala isso para Deus, eu vou morrer pelo Senhor. A gente é Pedro de vez em quando. A gente acha que aquilo que a gente faz é tão significativo que a gente está morrendo por Cristo. O que vocês acham? Eu acho que a gente acha. A gente acha que a gente é a última bolacha do pacote e se não for a gente, não vai acontecer. E Deus, não sei na vida de vocês, mas na minha vida, Deus tem mostrado que Ele não precisa de mim. Para nada. Ele me usa por pura misericórdia, porque Ele me ama, Ele me usa. Mas assim, a gente tem visto coisas acontecerem do improvável, do inevitável, do ordinário de Deus dentro da nossa vida cotidiana. Deus tem feito coisas incríveis e tem mostrado, olha, quem age sou eu, quem faz sou eu. Você está aqui como um mero instrumento, né? E é muito interessante porque essa fala de Jesus, ele começa no 33, porque ele fala, para onde eu vou, vocês não podem ir.
E aí ele entra com o mandamento. E aí Pedro já ouviu o mandamento e Pedro faz a pergunta, né? Senhor, para onde vais? Pedro nem prestou atenção no mandamento que Jesus falou, penso eu, que Pedro está ali maquinando para onde Jesus vai, para onde Jesus vai, porque Pedro tinha esse pensamento acelerado, né? Ele já estava lá. Quem assiste The Chosen vê bem esse Pedro. O Pedro tem um pensamento acelerado. Jesus falando do amor, falando do novo mandamento, e Pedro já pensando para onde Jesus vai, para onde Jesus vai. E aí ele já vem com a fala: Senhor, para onde vais? Né? E é assim, gente. Jesus está falando, aquieta, está dando a ordem, está dando mandamento, está refrescando a nossa alma e nós já estamos lá. Para onde é para ir, Senhor? O que é para fazer, Senhor? Porque a gente acha que sem a gente não vai. Ou é só comigo? Não, exatamente assim. Exatamente assim. Nós estamos aqui precisando tirar férias e não dá, porque não dá, entendeu? Se eu sair 3 semanas, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque é Deus quem faz. Estou no meio do fim de uma reforma aqui, né? Com o pintor lá para o lado de fora. Vocês viram? Estou até de janela nova na minha sala. Ó. Não, é Deus, Ele cuida, entendeu? Então a gente é muito acelerado. Eu sou o próprio Pedro acelerada aqui, ó. Estou lá na frente. Mas isso que você está falando, Angélica, eu estava processando aqui na minha mente as coisas que eu faço exatamente assim, sabe? Exatamente assim. O que vai acontecer agora com essa situação? E agora vai ser assim, e eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, o que mais eu posso fazer? Eu vi uma mensagem do pastor Luciano Subirá. Gente, que mensagem legal! Chama Até que Nada Mais Importe, que é o nome do livro que ele escreveu com esse mesmo título, né? E ele fala uma coisa, que ele estava num ano, numa pegada muito legal. Ele estava num ano, assim, que ele falou, não, esse ano eu vou me dedicar ao ministério, e eu vou jejuar não sei quantos dias, e eu vou ler a Bíblia, não sei quantos capítulos, porque eu quero ler várias vezes no mesmo ano, e eu vou... E ele foi se impondo uma agenda espiritual que ele quase morria de cansaço, porque ele acordava muito cedo para dar conta de ler todos os capítulos, porque ele incluiu tudo isso ainda dentro da vida cotidiana dele. Ele precisava ir trabalhar, ele precisava ir tudo, né? E ele estava se achando assim, o cara, né? Porque estava um esforço enorme. E aí ele foi numa reunião de oração com um grupo da igreja, uma reunião ordinária, como diz a Angélica, né? Dessas comuns. E eles, de repente, começaram a orar. E o Senhor falou, então, eu preciso de mais. E ele ficou indignado. Ele falou, eu não externalizei na reunião, mas interiormente ele ficou indignado. Porque ele falou, o que é mais? O que eu posso fazer mais? Eu já estou orando não sei quantas horas, jejuando não sei quantos dias, lendo tudo que eu estou lendo, o que o Senhor quer mais, né? E aí eu não vou contar, vocês assistam a mensagem. Não acredito. Eu sou boa de propaganda. Mas vale muito a pena, vale muito a pena. Eu passo o link da mensagem, isso eu passo, para vocês não precisarem procurar. Vale muito a pena, sabe? Porque a gente vai achando que a nossa performance é o que importa, e o que Jesus quer é só o nosso coração e a nossa alma. Quando a gente diz, eu tenho que fazer tal coisa para o meu filho voltar para Jesus, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, não estou dizendo que não é para jejuar nem para orar, não, para jejuar é para orar. Mas eu estou dizendo, quando eu faço isso, para que ele volte, Jesus está dizendo, não é na sua mão, ele é meu, e no meu tempo vai ser feito. Só descansa, se aproxima e descansa.
Eu falo, tudo bem, Jesus, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar com esse menino, eu vou pedir oração, eu vou acordar de madrugada. Aí Jesus fala, então você precisa de mais. Aí você fala, o que mais? E aí ele fala, então você precisa de mais, você precisa de mais. Até que uma hora você fala, não, quero mais, o que dá? Aí ele fala, então agora você entendeu que você não consegue? Uhum. Você não consegue. Isso, gente, não é demérito nenhum. Pode parecer, para quem está de fora, meio deprimente, assim. Poxa vida, Jesus não precisa de mim para nada, então para que eu existo? Ele fala, não, por que a gente tem filho, por exemplo, quem tem filho? A gente não tem filho porque a gente precisa deles, concorda comigo? Uhum. A gente tem filho por quê? De um ato de amor. É um ato de amor. Né? A gente tem filho porque a gente trata de amor pela humanidade, a gente quer que a humanidade continue, a gente quer que o mundo continue, que perpetue, a gente quer que as nossas... eu até perguntei isso essa semana, talvez hoje, com a minha cabeça de hoje, se falassem para mim assim, ó, você vai viver tudo isso aqui, tudo que eu sei sobre filho, será que eu teria os meus filhos? Tudo que eu passei, eu saberia com antecedência tudo que eu iria passar. As noites de preocupação, as febres no começo, os medos, né? Eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, não, eu os teria, porque eu os amo profundamente, né? Eu os teria. Mesmo, não foi fácil, não é fácil, não é fácil, mas eu os teria. Né? Por quê? Porque eu os amo. E Deus está dizendo isso, talvez aqui nesse capítulo. Eu não quero que vocês façam nada para mim para que vocês se sintam aceitos. Vocês são aceitos, vocês são meus filhos, eu os amo. Ah, Senhor, mas eu pisei na bola, pisou na bola, tudo bem. Vocês são meus filhos, eu amo vocês. O meu mandamento, que é amar, está impregnado em vocês. E quando vocês estiverem todos impregnados de amor, sabe quando você pega agora quem tem netinho faz com o netinho, né? Porque com os filhos não dá mais. Mas você pega a pessoa e beija, cheira, aperta e abraça, né? Você externaliza tudo aquilo que você sente de amor, né? É isso que Deus faz com a gente, é isso que Ele faz. Ele fala, então, a Mara chega para Deus e fala assim, ai, Senhor, eu não estou nessa vibe, nesse amor todo. E Jesus fala, tudo bem, eu estou, né? Ai, hoje eu não estou muito bem, o Oswaldo brigou comigo, não estou nessa vibe de amor com o Oswaldo. E Deus fala para ela, tudo bem, eu estou. E porque eu estou, você vai ficar, né? Estou brincando, Mara, é com você, né? Mas hoje ele brigou. Não, hoje ainda não, porque ainda não deu tempo. Então eu não fui lá. Que hora que eu for. Eu acho que essa entrega por amor é o novo mandamento. Entrega tudo. E entregar tudo não é fazer mais. Entregar tudo é quase que, não sei se a palavra melhor seria essa, mas é quase que entregar os pontos que você não dá conta. Né? Você não dá conta. Né? Você não dá, mas tudo bem, Deus dá conta. E Ele dá. Amém? Amém. É isso? Então vamos orar. Quem que gostaria de orar hoje? Em resposta ao amor de Deus, eu vou fazer uma chantagem aqui. Quem gostaria de orar em resposta a esse amor todo? Não? Eu oro, Edith. De Eu novo, oro. você, só a Edna que ama Jesus Eu nesse oro. grupo. Ora, Edna. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, ó Pai,
Queremos te agradecer, Senhor Deus, ó Pai, pela transformação que tu tem causado em nossas vidas, Senhor Deus, ó Pai. Por entender, Senhor Deus, ó Pai, que este amor dado pelo teu Filho, Senhor, tem nos constrangido, Senhor Deus, ó Pai, a sermos canal de bênçãos para outras pessoas, Senhor Deus, ó Pai, para que eles entendam a imensidão do teu amor para conosco, Senhor, em que tu enviaste o teu único Filho para morrer na cruz e nos dar a vida eterna, Senhor Deus, ó Pai. Sem ti nada somos, Pai eterno, somos como um bichinho espalhado pelo mundo, Senhor Deus, ó Pai. Mas temos entendido, Senhor Deus, ó Pai, a excelência que tu nos deste em enviar teu Filho e demonstrar, Senhor Deus, ó Pai, que demonstrou esse amor para conosco, Senhor Deus, ó Pai. Ele não olhou pelo nosso íntimo, Senhor Deus, ó Pai, mas através da sua palavra somos transformados dia a dia, Senhor Deus, ó Pai. Ó querido Deus, que estejamos sendo, Senhor Deus, ó Pai, discipuladores, Senhor. Que estejamos sendo a cada momento de nossas vidas constrangidos, Senhor, a ser emissários desse tão grande amor, Pai eterno, que foi representado por Jesus na cruz do Calvário, Senhor. E estejamos, Senhor Deus, ó Pai, cientes, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. E que a tua presença, Senhor, que tem nos bastado, Senhor Deus, ó Pai. Não somos nós, mas é o teu Filho Jesus Cristo que habita em nós, Pai, que tem nos feito, Senhor Deus, ó Pai, permanecermos firmes na tua palavra, porque sentimos, Senhor Deus, ó Pai, a permanência do Espírito Santo em nossos corações, moldando, direcionando e limpando, Senhor, todas as arestas, Senhor, e nos transformando em novas criaturas para o teu evangelho, para o teu reino, Pai. Ó querido Deus, que ao andar, que ao sair, que a cada passo que dermos, Senhor Deus, ó Pai, a tua palavra esteja sendo significativa em nossas vidas, Senhor Deus, ó Pai, e que possamos, Senhor, ressignificar todo este amor derramado na cruz do Calvário em nossas vidas, Pai. Toma, Senhor Deus, meu Pai, esse dia e os demais dias que virão nas tuas mãos, Pai, porque sem ti nada podemos fazer. E contigo, Senhor Deus, ó Pai, somos mais que vencedores, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém, ó Pai. Amém. Amém.